Essa Legal. parte dos dividendos serem tributados, eu acho que é bem interessante, porque isso assusta um pouco o investidor, porque o dividendo aqui no Brasil ele não é tributado. Só que o que eu gosto de falar em relação a isso? Não importa se é o dividendo que está sendo tributado ou se é a empresa que está sendo tributada. No final do dia, na minha avaliação, o que importa para o investidor é quanto que aquele veículo que eu estou investindo, aquela empresa, está pagando de carga tributária no geral. E aí o que acontece? Quando a gente vai para os Estados Unidos é muito menor. Então a pessoa vê o dividendo sendo tributado, mas ela não tá vendo que a empresa lá paga de corporate taxes, né, que é o imposto sobre o lucro, aí vai depender do setor, mas algo próximo de 18, 20%, enquanto aqui no Brasil é 34% de imposto de renda PJ e CSLL. Então a empresa lá tá pagando muito menos imposto e esse imposto ele é tributado a diferença, né, essa diferença, vamos supor, de um país para o outro, acontece no dividendo. Só que aqui no Brasil, quando a pessoa nem abre o balanço da empresa que ela está investindo, ela acha que não está tendo imposto nenhum. Só que tá. Só que lá nos Estados Unidos você vê quando a empresa paga. Esse é um ponto. Outro ponto também, imposto sobre receita, tipo ICMS, ISS, as empresas aqui no Brasil todas que pagam. Lá nos Estados Unidos é aquele plus tax, quando a gente vai comprar um produto, então é o consumidor que paga. Então as empresas nos Estados Unidos elas têm uma carga tributária muito mais leve do que aqui no Brasil. E isso ajuda a empresa a crescer muito mais no longo prazo, né? E não são todas as empresas que pagam dividendo. Então, às vezes, você investe numa empresa de crescimento que vai ficar anos sem pagar dividendo e só vai ser tributado esse dividendo quando ela distribuir lá no futuro. Tem ainda uma outra forma que as empresas driblam isso, né? Que é com a recompra de ações. Então, a empresa, em vez de pegar o caixa e distribuir para o acionista, ela pega o caixa e recompra ações da própria empresa. Que para o acionista é o mesmo efeito prático da empresa pagar o dividendo, você pegar o dividendo e comprar a ação. Sua participação na empresa aumenta sem você fazer nada. Uma empresa que faz isso, sempre fez, é a Berkshire, do Buffett. Nunca pagou dividendo e de vez em quando eles vão lá e fazem algumas recompras de ações. Então vai ter uma valorização gigantesca da ação no longo prazo. Então tem esses poréns, assim, que não me chamam muita atenção de forma negativa o dividendo ser tributado ou não. Agora algo Agora, você quer positivo perguntar? Não, pode falar. Positivo algo sempre vai à algo frente. positivo que vocês falaram de investir nos Estados Unidos é a questão da isenção de imposto de renda até 35.000, ou seja, se eu vender meus ativos, vendi R$ 34.000, não importa, tive super lucro, não vou recolher imposto de 1000% de renda. lucro. 1000% de lucro, não vou pagar nada de imposto de renda. Tá no bolso. Agora, aqui no Brasil, vamos falar do IVVB11, que muita gente pergunta pra nós aqui. É uma forma de você investir direcionando aí o mercado americano, porém estando aqui com o seu capital no Brasil, né? Você paga imposto de renda sobre o lucro do IVVB11, né? É uma dúvida que muitas pessoas têm. E se vale a pena investir no IVVB11 ou diretamente lá fora, por exemplo, no IVV. Só um parênteses, assim, em relação à parte do ganho de capital, eu acabei de lembrar uma coisa aqui. Você tem isenção até 35.000. Vendeu até R$ 35.000 em ações lá nos Estados Unidos no mês, você não vai pagar imposto. E se eu vender mais, quanto que eu pago? O mesmo imposto que você pagaria vendendo uma ação aqui no Verdade. Brasil de 15%. Então é importante deixar claro isso também, né? E é o mesmo imposto para REIT, ETF e ação. Não tem diferencial. Mas porque então não vende. Aqui fundos imobiliários é 20%. Exato, né? é mais Lá caro. são os 20. Sobre a cota é 20%. A Fica a vendendo, isenção né? de fundo imobiliário é em cima do dividendo. Vendeu cota com lucro de fundo imobiliário, vintão, Vintão, tem que fazer a DARF 20%. Carol Não tá adianta certa. fugir Não do vamos, leão, viu? não vamos vender, não. O pessoal É quer só não fugir. vender. Se não vender, não paga imposto não vende. nunca. A Pessoal, preocupação fica é lá até na o frente final. depois. Daí você viu o que você faz, né? Não sei o que você vai fazer. Me dá um gato, tô brincando, gente. Vai pagar que o leão vem, hein? Você tava falando do IVVB11, muita gente pergunta pra nós. Vale a pena? Não vale? O que vocês acham? Cara, eu comecei a investir pelo VVB11. O primeiro investimento que eu fiz, entre aspas, no exterior, né? Que eu achava que era totalmente exterior, era o VVB11. O IVVB11, ele é bem interessante para quem realmente não quer investir lá fora. Não quero abrir uma conta na corretora lá fora, não quero comprar as ações lá fora, não quero ter a declaração de imposto lá fora. O IVVB11 pode ser uma alternativa. Porque ele vai comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então lá dentro vai ter a Amazon, Apple, Facebook, todas as gigantes aí que você conhece. Então uma diversificação muito grande. É difícil você correr um risco muito alto investindo só no S&P. Então basicamente esse ETF ele vai te disponibilizar essa diversificação. Mas qual que é o ponto? Quando você compara com o investimento do exterior lá fora, o que esse ETF aqui no Brasil ele faz? Ele vai lá fora e compra o IVV, que é um ETF que faz exatamente a mesma coisa que o IVVB11, né? Porque ele compra aquele ETF. Então o IVV lá fora, ele vai lá e compra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O IVVB11 aqui no Brasil, ele vai lá e compra o IVV. Então ao invés de ele comprar as empresas, não, ele compra outro ETF. E aí você tem quase uma duplicação de taxa de administração. E esse é um ponto a ser ponderado. Por que investidor não vai investir de lá diretamente no IVV, pagar menos imposto, ali taxa de administração do ETF, e ter o seu dinheiro em dólar, do que colocar no IVVB11, que vai te cobrar taxas maiores de administração e vai ter o mesmo caminho, vai ter a mesma direção. Né? Então, Agora, muita gente tem a visão
de que ao comprar o IVVB11, você está fugindo da questão do spread e a taxa, e por exemplo, o IOF. Porque você tem que, para você comprar o IVV, você tem que mandar o seu dinheiro, fazer o câmbio lá fora, e aí você já está pagando taxa de serviço, spread e IOF. Só que as pessoas elas não têm a visão do IVVB11. Essas taxas estão inclusas de alguma forma ali dentro do IVVB11 ou realmente o cara está economizando essas taxas? Para ordem de grandeza, só para ter ideia em relação à taxa de administração, que é uma das despesas do ETF, mas é a mais relevante, o IVVB11 aqui no Brasil cobra 0,23. Antigamente era 0,54, eles baixaram recentemente. E o IVV cobra 0,04%, ou seja, é uma taxa de mais ou menos 5 vezes maior, né? É isso. Olha, esses meninos aqui É. estão Cinco estudando tudo. Para 5 vezes praticamente. Um pouquinho mais de quase- 5 quase vezes, cinco né? vezes, é. Então, você tá pagando 5 vezes mais taxa. Tudo bem, ainda é uma taxa pequena, mas se for falar em relação mas o custo do IVV, o do IVVB ainda tem alguns outros custos ali dentro, relacionados à operação do ETF, etc. Eu nem me apegaria a isso, assim, o que me faz não gostar muito do IVVB11, né? Apesar de ser uma opção, entendo que para algumas pessoas possa fazer sentido. Porque seu dinheiro ainda tá no Brasil. Esse é o ponto principal. Então, assim, o lastro do investimento está lá nos Estados Unidos, é um fundo no Brasil que compra investimentos lá fora, né? Igual o Léo falou, então ele vai comprar cotas de outro ETF lá, que replica o índice,